Boa noite, meus amigos, minhas amigas que me acompanham, que conhecem um pouco do meu trabalho, um pouco da minha luta. Falei e falo de ufologia há cerca de 11 anos, né? Nas redes sociais falo cerca de 4, 5 anos e por outras vezes eu usei os meus meios, que são as redes sociais, para denunciar as injustiças e inverdades de todas as áreas que observava. Inclusive, o foco do meu trabalho dentro da ufologia sempre foi fazer a unificação de todas as vertentes e, dentro do universalismo, criar um parâmetro de verdade. E a verdade, ela não segue parâmetros unilaterais, ela segue parâmetros bilaterais, porque a verdade ela pode se ramificar em vários ramos, né? Já o nome fala ramificação. E hoje, assim como eu fiz outras vezes, quando eu estava na luta lá no Hospital da Posse, com a Viviane, eu denunciei inúmeras vezes a precariedade e a falta de estrutura supostamente a rede municipal de saúde do estado do Rio de Janeiro teria. Sendo que convivendo dias dentro do hospital, eu observei que muitas das vezes a culpa que era colocada no estado ou então no governo federal não era muito condizente com a realidade que eu observava dentro dos hospitais, que eu vivenciei nos últimos 2 anos, CTIs, né, tanto do Hospital da Posse, o Hospital Miguel Couto, Pedro Ernesto, o Hospital do Joca, Clínicas da Família, UPAs. E para quem não sabe, as Clínicas da Família da Baixada Fluminense em específico, elas estão com uma metodologia de atendimento onde se diz que está com déficit de estrutura para o atendimento de casos menos graves. Por que eu estou citando esse ponto? Eu estou com meu filho internado há cerca de 3 dias, não tem nenhuma semana que a minha esposa morreu. Há 3 dias eu estou com meu filho no hospital, que é a Clínica da Família de Vila de Cava, e não é a primeira vez que eu observo a forma com que os funcionários dentro de uma má administração, estão usurpando o direito de todos os brasileiros, principalmente aqueles de baixa classe, né, de baixa renda, que necessitam desse atendimento que até então, dito pelos administradores e atendentes desses locais, não existe estrutura. E mais uma vez eu observei que isso é mentira. Eles estão fazendo uma suposta triagem de atendimento devido à falta de médicos e equipamentos, sendo que isso não é verdade. Eu registrei, por minha conta, a quantidade de efetivo médico suficiente para o atendimento, sendo que centenas de pessoas sendo mandadas para outros hospitais, causando, sim, um sobrecarregamento em hospitais como o Hospital da Posse, devido à falta de supervisão de pessoas responsáveis e dignas de fazer um trabalho na área que é a mais importante, ao meu ver, que é a saúde, e que, de certa forma, se tivesse um pouco mais de compaixão no seu coração, faria um trabalho que muitos teriam vontade de fazer, assim como eu estou me propondo a fazer a partir do ano que vem, que é vir realmente a vereador para lutar e mostrar as inverdades. O que está ocorrendo é que eles criaram a metodologia de folga, como é que eu vou dizer? De selecionar a quantidade de pessoas que eles querem atender no dia. Por exemplo, hoje tinham 2 plantonistas, uma residente e uma outra que é médica já formada nessa clínica da família. Faz-se a revisão quando a médica ou os médicos assumem o plantão, passa as medicações para os enfermeiros e os técnicos e simplesmente eles ou vão para casa ou ficam na sala esperando da troca de turno, e nesse meio tempo é colocado faixas dizendo que não há atendimento, sendo que você observa que dentro das unidades tem a estrutura que é dita que não tem. Tem a medicação, tem os leitos ditos que não teriam, e o que acontece? Ah, mas
está sobrecarregado o posto. Por que também às vezes fica sobrecarregado? Certas pessoas que estão ali internadas, às vezes 2, 3 dias, como é o caso do Mikael, que fez um exame quando entrou, e eu fui indagar a médica porque, após a introdução de outros medicamentos, não foi feita uma revisão. Ela, achando que eu era o ignorante, eu não sou médico, mas burro eu não sou, disse que só poderia ser feito depois de 48 horas, sendo que existem casos mais graves, existem casos que são mais a menos. E se essa manutenção dentro do atendimento fosse feita de uma forma séria e existisse realmente uma supervisão, a vaga que está lá de pessoas que não necessariamente precisam se tratar numa emergência serviria para aquelas pessoas que realmente estão do lado de fora necessitando do atendimento. Sendo que a preguiça e a falta de caráter das pessoas que já estão ou concursadas ou filiadas por alguma acomodação em relação à política, para quem convive no meio dos municípios da Baixada Fluminense, deve ter a ciência do que isso acontece. Chegou a época de eleição, você se filia a determinada pessoa do seu bairro, ela lhe faz promessas, e dentro dessas promessas você vai ganhar uma vaga dentro de um posto de saúde, por exemplo, dentro de uma unidade do CRAS, de uma assistência social, de um conselho tutelar. Então, quando essas pessoas adentram nesse mecanismo, parece que esquecem das outras pessoas. Então, a minha indignação é que as pessoas estão sendo enganadas. Tem pessoas na Clínica da Família aqui de Vila de Cabo que estão há 2 dias atrás de atendimento e está sendo negado porque diz que não tem atendimento médico. Eu, por exemplo, hoje estou aguardando, procurei por cerca de 6, 7 vezes a médica dentro da unidade estava vazia, sendo que as mesmas foram vistas passando de um lado para o outro. O Mikael, por exemplo, poderia estar em casa, mas eu nem sei qual é a bactéria realmente que está lá com ele, porque não foi realizado outro exame. Se for a mesma bactéria que está lá com a Viviane, ele pode chegar a gravar, assim como aconteceu com a própria Viviane no início de tudo, foi nessa Clínica da Família, onde disseram que era uma íngua que ela estava na perna. Será que o médico não sabe diferenciar dentro de uma tomografia uma hérnia inguinal de uma íngua? Isso é um absurdo. O despreparo e a falta de capacidade de administração também de pessoas colocarem estagiários que não sabem impulsionar uma veia. Hoje, por exemplo, tem outro relato que o Mikael teria que tomar uma medicação que é chamada Polaramine, foi dado por um rapaz do lado, estava escrito Mikael, mas era Ramon Mikael, e o garoto, que não tinha nada a ver com isso, tomou o Polaramine no lugar do Mikael. Dando continuidade aqui, a live que eu estava fazendo, para quem estava acompanhando, muitos de vocês devem lembrar de um caso que uma pessoa veio a óbito porque foi trocado soro por café com leite no sangue. Então eu peço, pessoal, principalmente aqui da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, que compartilhe essa live. Em breve, eu vou juntar esses 2 arquivos, publicar no meu YouTube, para que isso chegue a alguma autoridade competente, né? Eu sei que quem está lá dentro deveria fiscalizar, não fiscaliza. Isso aí não é problema das médicas e dos funcionários somente. Isso aí é uma treta, vamos chamar assim, entre todos os funcionários. A conivência da população por acreditar e temer e achar que porque a pessoa tem uma graduação de nível superior, ela é Deus na Terra, e não é Deus. O respeito tem que ser dado na vida, independente da sua condição intelectual ou não, e é feito essa separação e essa discriminação com as pessoas mais humildes, porque não existe nenhum tipo de punição. A impunidade ela está em todas as esferas, mas eu, nesses 2 anos, estou passando por algo que está fazendo com que agora, mais do que nunca, eu tenha assim a ânsia de botar isso para frente e ser um representante verdadeiro do povo, porque eu estando lá dentro, eu não vou permitir que isso aconteça. Nem que nós juntos criemos, através de fóruns aqui na minha rede social, ou em outra que eu possa criar dentro da política, metodologia de fiscalização que o povo possa dar nota à supervisão, independente do tempo político que esteja ali na parte administrativa da rede pública. Isso tem que acabar. Existe médico, sim, está sobrecarregado por má administração. Isso aqui eu não estou falando somente de revolta por causa de doença, não.
Eu estou falando a verdade dentro de um contexto que não é só do Rio de Janeiro. Isso é um contexto nacional. Muitas pessoas morrem em fila dos hospitais porque os médicos estão fumando cigarro atrás do hospital, estão dormindo, estão batendo ponto e indo para casa, e outras coisas que vocês devem ver aí na televisão todos os dias, mas isso tem que acabar. E eu vou fazer a minha parte para que isso acabe, ou pelo menos seja amenizado, principalmente aqui nas clínicas da família do Rio de Janeiro, que é onde até agora eu tenho observado, e você na sua região também, se quiser deixar nos comentários, denunciar, filmar, isso é importante. E eu não tenho medo de receber outro processo, não, porque eu estou falando a verdade. Eles vão ter que comprovar o contrário do que eu estou falando. Porque eu vivenciei, eu já mostrei para várias pessoas aqui nas minhas redes sociais o que eu passei dentro de Hospital da Posse. Eu, depois de ter perdido a minha esposa, estou respondendo inquérito policial por não ter autorização para acompanhamento. Mas eles tiveram o direito de cercear, de ceifar a vida da minha esposa por negligência médica, que há uma cúpula negativa, draconiana, sei lá, satanista, ou, sei lá, eu vou acabar ofendendo alguma linha aqui. Eu acho que a falta da dignidade humana que está faltando um pouco mais de empatia com as pessoas, e foi feito o que foi feito com a Viviane lá. Tá? É um desabafo e também um toque para que isso chegue à frente e a gente possa tomar alguma providência em relação a isso, principalmente as pessoas que teriam que fazer o que eu estou fazendo agora e por canalice estão de braço cruzado, tomando seu uísque essa hora, tá sextando essa hora e não estão nem aí com as pessoas que estão necessitando de algum atendimento. Tá? Muito obrigado, a atenção de vocês. Por favor, compartilhe essas lives, porque isso é muito importante para que essa mudança chegue mais breve possível. Gratidão, um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado.